Patriarte em tempos de pandemia. O tema patrimônio cultural é objeto recente de disciplinas acadêmicas e transita por várias áreas do conhecimento, como a história, a arte, o turismo, a arquitetura e a antropologia, podendo-se observar uma intersecção entre elas. No entanto, a educação patrimonial ainda é uma abordagem de estudos em construção. Foi na década de 80 que profissionais de diversas áreas ligadas ao tema e as instituições de patrimônio e memória, principalmente os museus, começaram a realizar encontros, discutir e compartilhar metodologias e procedimentos para alavancar de modo eficaz as atividades educativas patrimoniais, que até então aconteciam de forma isolada. Ao longo desse período, no cerne do desenvolvimento da educação patrimonial, como objeto de estudos teóricos, metodológicos e de prática profissional, a concepção do patrimônio cultural se transformou, ampliando-se. A prova mais concreta disso foi a inserção do termo imaterial na nossa Constituição Federal Brasileira de 88, tendo em seu artigo 16 o patrimônio constituído pelas formas de expressão, os modos de criar, de fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas e culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Dessa forma, ao mesmo tempo em que a educação patrimonial ganhava espaço entre os pesquisadores, os órgãos de fomento e os que trabalhavam em lugares de memória, do ponto de vista teórico e prático, ocorria um estreitamento conceitual entre o patrimônio e o popular, subtendido principalmente nos modos de criar, de fazer e de viver, projetando um cenário diferente e diversificado. Os ares democráticos da década de 80, com o desmantelamento da ditadura civil-militar de 64 a 85, fizeram emergir a preocupação com o reconhecimento e a garantia do exercício dos direitos individuais e coletivos, os quais incidiam a cultura, articulados intimamente com a ideia da liberdade. Intelectuais, artistas, pintores e escritores da primeira fase modernista, nos efervescentes anos de 1920, tomaram para si a riqueza cultural nacional como musa, proporcionada pela presença no território brasileiro de diferentes etnias e modos de vida, que dariam originalidade ao país e marcariam a sua identidade. Como representação simbólica, o patrimônio cultural seria, portanto, composto por essa diversidade típica do Brasil. Essa foi a marca dos primórdios da política patrimonial, inspiradas por esses modernistas, tendo Mário de Andrade como um dos personagens principais. No entanto, em sua faceta jurídica, tal política apresentou mais rigidez do que riqueza, privilegiando os bens culturais construídos, as edificações, como testemunhos de um passado remoto, valorizando o período histórico do Brasil colonial. Foi somente na virada do século XX para o século XXI que a legislação nacional patrimonial possibilitou manifestações culturais da diversidade nacional, de modo que atuassem também como símbolos da brasilidade, o denominado patrimônio imaterial intangível. A partir daqui, vamos abandonar a cronologia linear para explorar assuntos que remetem ao entendimento da educação patrimonial para uma ação fundamental para a consolidação do conceito abrangente do patrimônio, que passa a proteger, abraçar, valorizar e difundir tanto bens imóveis como bens culturais intangíveis, devotados ao fortalecimento da cultura e da educação como elementos estratégicos no desenvolvimento. Esse contexto afirmativo é, por sua vez, fundamentado na identidade brasileira, diversa, multiétnica e multicultural. Temos no conceito lugares de memória utilizado como objetivo de refletirmos sobre a possibilidade de recuperá-los como espaços transformadores do presente, extrapolando sua função de vitrine em um passado intocável e, por sua vez, irreconhecível, inserindo-os no cotidiano como parte dinâmica da sociedade,
aceitando que os testemunhos da história presente também são experiências válidas, com a inserção da dimensão da imaterialidade nos registros patrimoniais. Os lugares de memórias vão se transformando e tornando-se espaços afetivos. O tombamento são para bens imóveis e móveis, e o registro para saberes, celebrações, formas de expressão e lugares. A educação patrimonial é um processo de aprendizagem que se realiza mediante a utilização de bens culturais de natureza material e imaterial como recursos educacionais. Tal processo permite aproximar a sociedade do patrimônio cultural que a representa simbolicamente, como elemento de constituição da memória e da sustentabilidade dos saberes tradicionais, como algo que liga as pessoas, pois sempre se refere a algo coletivo, como uma paisagem, o lugar de infância, o jeito de preparar uma comida, uma dança, uma música, uma brincadeira. O contexto se evidencia através da relação que se dão na comunidade. A cultura é um bem socialmente constituído por todos e construído por todos, numa dinâmica da qual a escola faz parte. É a intermediação do contexto cultural que vai humanizar as relações. O inventário participativo, onde são identificadas as referências culturais segundo os valores atribuídos a elas pelos grupos sociais, lembrando-nos sempre que são interdependentes o concreto, pedra e cal, e o intangível, o pensamento e as sensações, sendo refletido no inventário das referências culturais a salvaguarda dos saberes tradicionais e, portanto, uma das principais práticas da educação patrimonial, que é o levantamento, o mapeamento, desse inventário cultural dos municípios. A economia criativa, o debate acerca da cultura como elemento estratégico para o desenvolvimento de uma comunidade, também se intensificou nos primeiros anos do século XXI e passou a ser um tema em destaque entre os pesquisadores interessados em articular o desenvolvimento e a inclusão social. A economia criativa é um dos centros dessa discussão. Com ela, é possível revelar e potencializar recursos intangíveis e infinitos da criatividade humana existente em toda e qualquer sociedade como solução principal aos problemas econômicos, uma vez que suas ações têm a capacidade de gerar trabalho, emprego e renda. A Unesco definiu alguns setores que são patrimônio natural e cultural, espetáculos e celebrações, artes visuais e artesanato, livros e periódicos, audiovisual e mídias interativas e design e também serviços criativos. Sabendo que a cultura é toda e qualquer forma de manifestação humana, pode-se afirmar que o Brasil apresenta muitos exemplos de materialidade do saber intangível e abriga movimentos sociais suportados economicamente pela criatividade, como os coletivos e outras configurações inovadoras de organização da produção cultural. A economia criativa, seja qual for o setor, está intimamente ligada ao patrimônio intangível, uma vez que a matéria-prima de ambos são recursos abundantes e que se renovam com o uso. Entre tais recursos estão a criatividade, a diversidade cultural, o conhecimento, a experiência, o cuidado e os valores humanos. A criatividade tem o poder de transformar socialmente grupos desiguais, direcionando os vetores da produtividade para a valorização dos saberes individuais e comunitários, movidos pela sustentabilidade. Somente com a participação social é que avançaremos efetivamente no que se refere aos princípios da economia criativa, inclusão social e cooperação, ampliando-os no setor do patrimônio, de forma que todas as atividades a elas relacionadas sejam abrangentes e não excludentes, na sustentabilidade de saberes tão especiais. Estes são os tesouros vivos dos nossos territórios. Por meio de debates em espaço educacional e público, é possível abordagens sobre a formação da memória nacional, a respeito do significado das festas, dos monumentos, museus e arquivos, inclusive com a utilização da visitação ao espaço de memória.
Sendo uma ação transversal, a educação patrimonial não deve refletir os conteúdos didáticos formais da escola, mas sim atuar como elemento crítico do aprendizado, fazendo o conhecimento extrapolar os muros da escola, inserindo os alunos a consciência cidadã do cuidado com o passado. A acessibilidade cultural, nesse sentido, deve ser entendida como um vetor de emancipação, do mesmo modo que a liberdade, a igualdade e a justiça social, a fim de permitir que a função de ideias e os bens culturais realmente façam parte da nossa sociedade. Temos então a relação da importância da educação patrimonial como articuladora da relação de significação entre a obra como monumento público e o observador, aluno, estabelecendo uma relação de pertencimento junto à obra que deixa de ser uma decoração pública e passa a exercer o papel de um marco histórico no campo artístico, quanto ao observador aluno que passa a exercer o papel de curador desse patrimônio, uma forma de trazer o passado para inspirar o futuro. Observa-se que os estudos dos patrimônios nas escolas muitas vezes não abordam as diversas possibilidades que existem por toda a cidade, com a riqueza de elementos culturais e artísticos que estão à disposição e a partir dos quais poderiam estabelecer aproximações com as vivências e memórias de cada um. Há também uma lacuna na forma de abordagem dos monumentos e das obras artísticas em relação ao seu significado estabelecido e, sobretudo, na atribuição de sentido pessoal ao patrimônio. Venho aqui então com uma proposta pedagógica com a finalidade de abordar a educação patrimonial como ponto relevante na formação da cidadania dentro do ensino das artes, associado à significação pessoal através da experiência estética, relacionando também o patrimônio como construtor de um pensamento crítico, valorizando a cultura individual e coletiva na construção de significados que decodifiquem a imaterialidade do objeto artístico. A cidade é portadora de espaços que contam a cultura da sociedade. É uma galeria a céu aberto, que dispõe aos nossos olhos uma coleção particular da nossa cultura. Como exemplo tácito, pode ser observado no próprio nome que o local recebe. Podemos estabelecer uma ligação com o trajeto que os alunos fazem da sua residência até a escola, como caçadores de relíquias, onde estão a célula do coletivo humano. Desta forma, temos a fotografia como um documento, um monumento que conta, assim como a pintura, a escultura e o desenho, uma história, também vista como imaterialidade da obra. Estar apto a produzir uma imagem e ser capaz de ler uma imagem são duas habilidades interrelacionadas. A leitura e a produção refletem a compreensão cultural que cada indivíduo carrega em si. Para construir a significação pessoal, através das experiências dos próprios alunos, podemos conduzir uma pesquisa de imagens que contasse a história de um lugar pelo ponto de vista do próprio aluno, buscando significar o lugar de memória, o patrimônio, de forma pessoal, através das suas experiências e lembranças visuais. O ser humano tem por necessidade manter a memória, e por meio dos monumentos, sejam eles quaisquer que forem, a função social e emocional é de manter essa memória viva. Para isso, podemos levar os alunos a um novo olhar nos lugares de memória, participá-los da história que envolve aquele lugar, aquele monumento, colocá-los em contato com os artistas dentro de seus processos poéticos e estabelecer, por meio de imagens, a ressignificação e a significação pessoal daquele local para cada um. Posteriormente, pode-se criar esculturas com papel machê ou um livro de histórias ilustrados de um símbolo que cada um considere que represente aquele local, por exemplo. Uma caixinha de histórias, uma intervenção artística
também são meios de participar o aluno da construção da cultura local, estabelecendo uma ligação afetiva com o patrimônio pelo critério de apropriação, dando aos alunos a possibilidade de construir um pensamento em torno da sua cultura, do seu bairro e do seu legado familiar, valorizando essas experiências como fonte de inspiração para a construção pessoal do que vem a ser o significado de pertencimento. Se essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas de diamante, só pra ver meu bem passar. Lá na ponte da vinhaça todo mundo passa, lá na ponte da vinhaça todo mundo passa. As lavadeiras fazem assim, as lavadeiras fazem assim, 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 assim. Lá na ponte da vinhaça todo mundo passa, lá na ponte da vinhaça todo mundo passa. As costureiras fazem assim, as costureiras fazem assim, 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 assim. Companheiros, eu sei tocar. Companheiros que sabem tocar. Sei tocar la tamborireira. Como se toca a tamborireira? Racataplam na tamborireira. Racataplam na tamborireira. Companheiros, eu sei tocar. Companheiros que sabem tocar. Sei tocar la flauta liteira. Como se toca a flauta liteira? Tim, tim, na flauta liteira. Racataplam na tamborireira. Racataplam na tamborireira. Companheiros, eu sei tocar. Companheiros que sabem tocar. Sei tocar la pistoleira. Como se toca a pistoleira? Pum, pum, na pistoleira. Tim, tim, na flauta liteira. Racataplam na tamborireira. Racataplam na tamborireira. Foi na loja do mestre André que eu comprei um pianinho, plim, 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 um pianinho. Ai, olé, foi na loja do mestre André. Ai, olé, foi na loja do mestre André. Foi na loja do mestre André que eu comprei um violão, dão, 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 um violão, plim, 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 um pianinho. Ai, olé, foi na loja do mestre André. Ai, olé, foi na loja do mestre André. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Oi, meu amor, quem te disse assim que a flor do campo é o alecrim?